Sejam bem-vindos os alunos da Escola Israel Leocádio, os demais visitantes da plataforma do YouTube. Meu nome é Jatane, sou professor de História e hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos do capítulo 5, Expansão e Ouro na América Portuguesa. No primeiro vídeo a gente falou sobre a expansão, sobre a influência dos jesuítas e dos bandeirantes, e hoje nós vamos fazer uma introdução sobre o início do ciclo do ouro na América Portuguesa. Então a gente viu aí que o ciclo do ouro ele vai ter início no final do século XVII, e vai ser mediante ao esforço do governo português, que incentivou essa busca financiando as entradas, O que seriam essas entradas? Seriam expedições que partiam do litoral brasileiro em busca de riqueza no sertão. Mas foi somente no final do século XVII, depois de várias incursões sertão adentro, que os paulistas encontraram ouro em grandes quantidades. E vale ressaltar que antes desse ciclo do ouro ter seu início, o Brasil vinha liderando nas exportações de açúcar. Porém, devido à concorrência internacional e principalmente os holandeses, depois que foram expulsos do Nordeste, que resolveram cultivar a cana-de-açúcar nas Antilhas, esse açúcar acabou tendo um declínio aqui no Brasil, a produção. Então, era necessário encontrar outra forma de ganhar dinheiro, outro tipo de economia que fosse rentável para a coroa portuguesa. E aí é que entra o ciclo do ouro. Mas vale ressaltar que é algo que é encontrado, que passou-se muito tempo até se conseguir encontrar esse ouro. Então, esse ciclo, como é chamado, é considerado o período em que a extração e exportação de ouro figurava como principal atividade econômica na fase colonial do país. E a descoberta de grandes quantidades de ouro no Brasil tornou-se um motivo de esperanças, de enriquecimento e estabilidade econômica para os portugueses. Então você entende que os motivos aí, como eu falei, primeiro, a queda no número de exportações do açúcar, devido ao fato dos holandeses terem iniciado a produção do produto nas colônias da América Central, abrindo uma ampla concorrência contra o Brasil. Além disso, a necessidade de buscar por novas riquezas na colônia, a fim de obter lucro e enviar para a coroa portuguesa. E aí é que entra a descoberta do ouro, Então encontraram as primeiras minas de ouro no Brasil nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. E aí o que daria início ao chamado ciclo do ouro. E as expedições bandeiras, as expedições bandeirantes, elas tiveram um papel importante para conseguir encontrar esse ouro, E as principais bandeiras mineradoras foram três: a de Antônio Arzão, que encontrou ouro em Sabará, Minas Gerais, em 1693, a de Pascoal Moreira Cabral, em Cuiabá, no Mato Grosso, em 1719, e a de Bartolomeu Bueno da Silva, em Vila Boa, no atual estado de Goiás, por volta de 1725. E daí você vai ter efetivado o início do ciclo do ouro. Uma coisa importante que vale salientar é que assim que a notícia da descoberta do ouro se espalhou, afluíram para os sertões mineiros pessoas das mais diversas origens e condições sociais. Vinham de várias partes da colônia, de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, e também de Portugal, onde as autoridades chegaram a fazer leis restringindo a imigração para o Brasil. Contra sua vontade, milhares de africanos e escravizados foram trazidos também para trabalhar nas minas de ouro. E aí é que aí nós temos a expressão febre do ouro, As pessoas vêm com o desejo de encontrar o tão sonhado metal precioso e aquele sonho de enriquecer facilmente,
Porém, com essa grande quantidade de pessoas chegando aí nesse território, as populações nas regiões auríferas passou a demandar produtos para sua sobrevivência. Uma coisa que é interessante se observar é que o primeiro ouro que vai ser encontrado no Brasil vai ser o chamado ouro de aluvião, que é aquele ouro que é encontrado nas margens ou nos leitos de um rio. E aí, geralmente, esse próprio rio se via para suprir a, a demanda dos paulistas, né? E aí esses paulistas eles vão organizar as monções, que eram expedições comerciais que seguiam de canoa justamente pelo leito dos rios para vender alimentos, roupas e instrumentos de trabalho nas regiões mineradoras. Então observamos nessa imagem que o trabalho de mineração, na sua maioria, era realizado pelos os negros, né? E os brancos fiscalizavam esse trabalho para justamente não acontecer furto de alguma pepita de ouro que fosse encontrada ali no leito do rio. Então havia uma fiscalização para que não acontecesse prejuízos aí no processo de mineração do ouro. Após a descoberta do ouro aqui no território brasileiro, para regulamentar a posse e extração do ouro, Portugal criou em 1702 o Regimento das Minas de Ouro. Esse documento reservava para o governo português um quinto de todo o metal extraído na região e criava a Intendência das Minas, que era um órgão subordinado a Lisboa e encarregado de fiscalizar as explorações, cobrar tributos e julgar os habitantes das áreas mineradoras. Uma coisa que você deve lembrar que Portugal também criou, e através de lei, que as áreas de mineração pertenciam ao rei. Por isso, se alguém descobrisse uma jazida, deveria comunicar ao intendente. Este mandava dividir a área em lotes auríferos, que eram chamados de datas, e promovia a sua distribuição. O descobridor tinha o direito a 2 datas e a coroa a uma, que depois ia a leilão. As datas restantes eram distribuídas conforme o número de escravos. Aquele que possuísse 12 escravos ou mais recebia uma data inteira, os demais recebiam lotes menores. Mesmo com a criação da Intendência das Minas, os habitantes reagiam à opressão fiscal de várias formas. Escondiam o ouro em pó ou em pepitas nos cabelos, nos dedos dos pés, nos saltos e solas das botas. E também eles escondiam esse ouro nas estátuas ocas de santos que eram feitas de madeira, como você observa nessa imagem. Daí é que surge aquela famosa expressão santinho do pau oco. O que é o santinho do pau oco? É aquela pessoa que tem a aparência de santo, mas não é confiável. E essa expressão ela vai surgir justamente aí na época da mineração aqui no Brasil colônia. Outra estratégia que eles usavam para esconder o ouro era através dos doces e salgados que carregavam em seus tabuleiros. E qual vai ser a estratégia que Portugal vai utilizar para tentar impedir esse contrabando, né? Vai ser a criação das casas de fundição, né? Essas casas de fundição deveriam ser locais onde todo o ouro, tanto em pó como em pepitas, deveria ser transformados em barras, selado e quintado, isto é, retiravam-se dele os 20% correspondentes ao quinto real. Então você observa aí nessa imagem, né, os dois mecanismos criados pela coroa portuguesa para controlar a extração do ouro, né, e a cobrança de impostos.
Primeiro, a intendência das minas, como já foi explicado, e as casas de fundição que tinham a finalidade de transformar o ouro ali que estava em pó ou em pepitas, né? Deveria ser transformados em barras e tirados 20% ou o quinto para a coroa portuguesa. Então seria o dever de todo o minerador no Brasil colônia, né? Ele deveria levar o ouro ali bruto, né? O ouro que no caso estaria na, nas condições de ou pepita ou em pó. Ele deveria levar esse ouro para as casas de fundição, onde esse ouro seria transformado em barras, como observamos nessa imagem. E aí, a partir daí, era tirado os 20% correspondentes ao quinto, né, que seria o imposto cobrado pela coroa portuguesa. Observa-se que a partir da intensa presença de pessoas na busca de ouro, formou-se novas cidades, né? E a partir daí formou-se também uma sociedade, né? Uma sociedade mineradora, em que era composta por ricos, né? Que no caso seriam comerciantes e donos de minas, as camadas médias, que eram os padres, os garimpeiros, profissionais, liberais, artesãos e vendedores. E os desclassificados, que é aquelas pessoas que não possuíam nenhum ofício ou posição social definida. E por último, nós temos aí os escravos, que eram os trabalhadores forçados que provinham da África e em sua grande maioria viviam pouco, né? Devido ali àquele trabalho intenso na mineração. Nesse primeiro vídeo eu mostrei aqui como foi que surgiu aí ou se organizou o ciclo do ouro aqui no Brasil. No próximo vídeo nós vamos falar de algumas revoltas que aconteceram, né? A primeira foi a Guerra dos Emboabas e depois a revolta de Felipe dos Santos. Nós teremos outras que vão acontecer. Tudo isso daí seria, no caso, a população reagindo às cobranças, né, e o domínio português sobre a exploração do metal aí, no caso, do ouro. E também entender como foi que deu início à descoberta e o controle dos diamantes, né, que vai ser outra riqueza descoberta aí no Brasil colônia. Desde já, meu muito obrigado e até a próxima aula.